O dinossauro rei é o que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada. Cara, o que falar de dinossauro rei? Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por esse anime. E eu sei que anime não é considerado desenho, mas eu afirmo pra vocês que foi o desenho que mais me marcou na minha vida. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu menciono o dinossauro rei nos meus vídeos. E cara, eu sou muito sortudo. Eu me considero um cara sortudo porque eu acompanhei dinossauro rei quando passava na TV aberta aqui no Brasil. Passava lá na Rede TV, pessoal, aqui no Brasil, em TV aberta, acho que lá em 2010, 2011. E também dinossauro rei serviu para eu conhecer muitas espécies de dinossauros. Se vocês não sabem, eu conheci o espinossauro pelo dinossauro rei. Sim, o espinhudo. E depois eu vi ele em Jurassic Park 3 e ele acabou sendo um dos meus dinossauros prediletos até no dia de hoje. E já é bem nítido que eu tenho um carinho muito grande por esse anime, tanto que o meu universo de série de versão brinquedo dos dinossauros falantes que vocês gostam tanto, Time D, que esse nome Time D é o mesmo nome do time dos personagens principais, que era a Max, Rex e a Zoe do dinossauro rei. E cara, muita gente já me falou isso: ô Alan, o nome do seu universo de versão brinquedo é Time D, do dinossauro rei, você se baseou. Então aí a resposta já tá dita aqui nesse vídeo. E cara, sempre quando eu tenho oportunidade eu menciono o dinossauro rei nos meus vídeos, mas hoje em específico é um vídeo só para esse anime que me marcou demais. Dinossauro Rei, um dos pontos mais fortes desse anime é os diversos dinossauros que aparecem ao longo dos episódios. Pessoal, eu sei que muitas pessoas consideram Dinossauro Rei chato porque basicamente todos os episódios são os personagens do time D indo atrás dos cartões e sempre aparece um dinossauro, eles batalham, pegam o cartão da gangue alfa e... sabe, consegue o dinossauro. Muitas pessoas já falaram pra mim que é chato, dinossauro aí por conta disso, mas eu não acho chato não, pessoal. Cada episódio é muito legal porque são lugares diferentes do mundo e é algo até que bem educacional para a criança que assistia na época, que ela conhecia outras partes incríveis do mundo, que mostrava as 7 maravilhas do mundo e também vários dinossauros. E um dos pontos mais fortes, como eu disse pra vocês, são as diversas espécies de dinossauros. Eu vou citar algumas aqui, mas antes de citar eu quero comentar sobre os personagens. Cara, como os personagens são carismáticos de Dinossauro Rei. O Max, o Rex e a Zoe. Pessoal, eles são o time D, os personagens muito carismáticos. Ainda mais os dinossauros que eles têm, que é o Gabu, o As, a Paris. O meu preferido sempre foi o As, que é aquele Carnotauro azul. Conheci também o Carnotauro graças ao Dinossauro Rei. Depois eu vi ele no Aladar, evento canônico que todo mundo conhecer o Carnotauro ou no Dinossauro Rei ou no dinossauro da Disney, né, do Aladar. E ele é meu predileto, eu gosto muito do As. Ele é um dinossauro que caía na porrada com quase todo mundo e apanhava de vez em quando. Só que ele era um dinossauro bem frágil, se eu não me engano, eu não me lembro, ele era bem frágil, ele sempre era o primeiro que perdia do time D, né? Ele e a Paris eram os mais frágeis e ele é meu favorito até hoje. E aproveitando, falando da Paris, cara, toda Parasaurolophus que eu vejo eu chamo de Paris, cara. Toda Parasaurolophus que eu vejo eu falo é a Paris. Eu chamo até as Parasauro da franquia de Paris, que marcou demais esse nome, cara. Eu chamava muito a Paris desde a minha infância até hoje. Quando eu vi uma Parasaurolophus, eu falava, é a Paris, é a Paris. E ela era bem bonitinha, a Parasaurolophus desse anime. E ela, ao lado do As, era o mais fraco, os mais frágeis, né? Ela sempre era uma das primeiras junto com o As a ser derrotado. E ela era muito bonitinha, principalmente aquela forma que eles ficam pequenininho, né? E os poderes dela, cara, eram muito marcantes. Se eu não me engano, tinha um poder que ela ressuscitava, acho que ela curava algum dinossauro e era a benção da natureza. E o Gabu, né, que é o principal. E eu tenho um toy do Gabu original. Eu vou falar quando decorrer desse vídeo, quando eu mencionar os toys de dinossauro aí, que os toys são bem legais. O Gabu, cara, acho que é o melhor, o do time D, é o mais forte. É o dinossauro principal do Dinossauro Rei, é o dinossauro principal do time D e um dos mais fortes. Eu lembro que quando eu vi ele com aquela armadura lá em uma certa temporada, eu pirei, cara. Falei, meu Deus, aquela armadura é incrível. E ele era muito legal. Tanto que até nas produções que eu faço de versão brinquedo, eu uso os rugidos do Gabu do Dinossauro Rei. Exemplo tem Jurassic Santuário, que o Triceratops que aparece é os rugidos do Gabu do Dinossauro Rei. E ele era o melhor do time D.
Comparado aos outros, ele era o melhor e o principal. E também os vilões também, que era tipo uma equipe Rocket 2.0, era muito carismático. Primeiramente vamos falar da Úrsula, né, que, cara, é a melhor da Gangue Alpha. Cara, eu dou risada até hoje quando a Zoe chama ela de velha senhora. Toda vez que vê ela, chama ela de velha senhora. E eu acho graça até hoje, cara. Toda hora que eu vejo ela fala velha senhora, eu dou risada, ela fica pé da vida. Gabu, salva o Terry, vamos tentar resgatar a velha senhora. Alguém me chamou de velha senhora! Max, fique aí enquanto resgatamos. Você sabe que... A velha senhora. Parem de dizer isso! E eu não me lembro o nome dos outros dois, mas eu acho que era Ed, Xander, eu não sei. Mas é tipo aqueles vilões que eram bons, eles eram os bobões e a Úrsula era a Sigma da Gangue Alpha. Eles tinham os dinossauros mais fortes. Que o mais carismático da Gangue Alpha com certeza é o Terry, que pra mim é acho que o segundo melhor. Ele só perde pro primeiro, que eu vou falar daqui a pouco, o melhor dinossauro do Dinossauro Rei. Terry era incrível, pessoal, é o mais incrível da Gangue Alpha, aquele T-Rex da coloração vermelha. Tanto que, cara, Dinossauro Rei me marcou demais. E o Terry também, que a Red Rex que eu tenho, eu chamo ela de Terry, da minha coleção. Terry era um dos mais fortes, né? Ele tinha o sopro do vulcão. O rugido dele também era muito interessante. E também tinha o Espinossauro, que eu conheci o Espino graças ao Dinossauro Rei, que era o Espinhudo. E ele é um dos que mais apanhava. É incrível, pessoal. Esse Espinossauro do Dinossauro Rei, se eu não me engano, ele apanhava demais, cara. Teve um episódio que ele leva uma surra pro Saltasauro, ele apanha pro As, ele apanhava para todo mundo e ele era um dos que mais brigava, mas ele era um espinossauro incrível. E também acho que um dos mais carismáticos também da Gangue Alpha era o Saishana, que era o tanque, se eu não me engano, eu não tô me lembrando muito o nome dos personagens, mas era um Saishana roxinho, bem marcante, que era um dos mais fortes também, e ele aparecia muito na abertura, pessoal, muito na abertura. E também tem vários outros personagens, né, o pai do personagem do time D, que é o Max, se eu não me engano, ele tinha um pai bem carismático. Tinha o Dr. Z, que era um dos mais engraçados, e entre outros. Tem diversos personagens, mas esses aí são os principais que eu lembro de cor. Então o Dinossauro Rei tinha vários personagens carismáticos e muito legais. E também a gente tem que falar dos dinossauros. Eu vou citar alguns que eu achava mais legal quando eu era criança e os que eu lembro, porque esse anime tem muitos dinossauros mesmo, e eu não vou me lembrar de cor. Mas um dos que eu mais gostava, pessoal, como eu já citei, era o Saltasauro. Esse episódio, se eu não me engano, os personagens passaram no Brasil. Acho que teve 2 dinossauros que os personagens foram caçar aqui no Brasil. E era o Saltasauro primeiro, e o outro era o Iguanodon, se eu não me engano, que tem um episódio que eles vão pro Rio de Janeiro, né? Era um dos episódios que eu gostava muito, porque passava literalmente no Brasil os personagens. E também era um episódio que me dava muito medo. Esse episódio eu tinha muito medo, fazia referência com o Monstro do Lago Ness, se eu não me engano. Uma das cenas que eu tinha medo também era do Gabu morrer, porque o Gabu cai na porrada com um jacaré lá, se eu não me engano. É uma cena até que bem engraçada. Quando o Gabu tava pequenininho, porque se tivesse o grandão lá, aquele jacaré não tinha nenhuma chance. E um episódio que eu ficava bem angustiado quando eu era criança, porque o Gabu se perde, né, e ele fica preso, se eu não me engano é na Amazônia, se eu não me engano. Ele fica preso lá, ele fica perdido, ele fica desesperado. E era um dos episódios que eu mais gostava e tinha medo, sim, quando eu era criança. E falando mais do Saltasauro, ele era um dinossauro bem interessante, com a coloração bem marcante, pessoal, bem marcante mesmo. E um dos poderes dele era uma chicotada que ele dava, né? Ele bateu muito no espinossauro com aquela cauda dele. E o Saltasauro é um dos que eu mais gosto. E também um que eu tenho que citar, o Ceratossauro, que ajudou muito o time D. Ajudou demais. Naquele episódio, que eu acho que é o episódio 12 ou 13 da primeira temporada, que o time D, eles estão, cara, no fundo do poço. Todos os dinossauros dele foram capturados. Eles estavam ali prestes a ser derrotados. Aí, se eu não me engano, é o Rex, se eu não me engano, o de cabelinho loiro. Ele pega o cartão do Ceratossauro na carta da manga, literalmente uma carta da
da manga e solta o Ceratossauro bota o terror, eles conseguem recuperar os cards e o Ceratossauro também ajuda eles lá depois na batalha que eles estavam saindo lá da sede lá da Gangue Alpha. O Ceratossauro foi um dos que mais ajudou o time D e esse Ceratossauro é muito bonitinho com essa cor azul, é um dos melhores do Dinossauro Rei, se não me engano ele tinha um poder lá de vento, o elemento dele, um dos que mais ajudou o time D e um dos que eu mais gosto. E também um que eu gostava pra caramba, que ajudou ele ser um dos meus herbívoros prediletos, um dos motivos para ele ser um dos meus herbívoros prediletos é o Pachycephalossauro. Pessoal, era muito bonitinho aquele Pac quando era pequenininho, ele tinha uma relação com o Dr. Z, né, que era de pai e filho, o filho que não gostava do pai, era um episódio que eu sempre dava gargalhada, e o Pac era um dos mais fortes, pessoal, óbvio, né, se eu não me engano, eu não sei o elemento de cor que ele tinha, não sei se era de raio, mas a cabeça dele literalmente brilhava e ele era um dos mais fortes, ele derrotou acho que todo mundo do time D e da Gangue Alpha também, acho que ninguém conseguiu derrotar ele, nem o time nem a Gangue Alpha, e basicamente, se eu não me engano, ele foi derrotado porque ele quis ir lá no sol, se eu não me engano, que atraiu ele e o bicho voou e caiu e virou card. Eu não me entendi muito bem, eu não entendo até hoje esse episódio, mas eu gostava muito daquele Pac e ele era um dos mais fortes do Dinossauro Rei. Um que eu gostava pra caramba também, que o visual é lindo, é o Daspletosauro. Pessoal, que visual lindo do Daspletosauro, do Dinossauro Rei, com aquela coloração meio roxa vinho. E também, cara, ele não é um dinossauro que teve grandes feitos não, basicamente ele era um dinossauro só pra dar comédia, porque se liga o que basicamente ele fazia, cara, no episódio que ele teve pra ele. Cara, como não amar esse anime? Basicamente ele, se eu não me engano, ele dançava o episódio inteiro, era muito engraçado. Mas enfim, se eu não me engano, o elemento dele era de fogo, ele era um dos mais fortes também, mas no episódio inteiro ele ficou só dançando, se eu não me engano, não tô muito lembrado, mas é um dos que eu mais gosto por conta do visual dele, com aquela coloração dele que... Ave Maria, aquele roxão lindo. Mas enfim, o Daspletosauro, um dinossauro incrível, e eu conheci graças ao Dinossauro Rei. E pessoal, tem diversos dinossauros, eu já citei os do time D, o da Gangue Alpha. Teve também o T-Rex negro, que é o mais forte. Teve aquele Alossauro, aquele Baryonyx que cai na porrada com o asa. Posso deixar de citar o Sauropagnatus, que muitas pessoas conheceram ele graças ao anime Dinossauro Rei, que eu vou ser sincero, eu acho que é o mais forte do Dinossauro Rei ao lado do T-Rex negro, que o T-Rex negro basicamente nem é considerado lá um dinossauro, ele é tipo um híbrido mesmo, mas o Sauropagnatus, rapaz, ele era muito forte. O primeiro episódio que ele apareceu era meio bobinho, era um episódio de faroeste, mas depois que ele é controlado pelo carinha lá, que parece o cara do Naruto lá igualzinho o cara do Naruto, eu não sei qual que é, eu esqueci o nome, eu não manjo muito de Naruto, mas tem um personagem que é igualzinho a ele, Naruto, mas enfim, depois que ele é controlado por aquele cara, ele fica muito mais forte ainda. Quando eu vi aquela cena que ele tava queimando todos os dinossauros do time D, cara, eu surtei, eu falei, meu Deus, que dinossauro forte. Aquele sopro do vulcão que ele tinha, se eu não me engano, aquela bola que ele soltava, eu nem sei se era fogo depois que ele foi modificado, porque ele foi modificado, se eu não me engano, depois pelo cara do Naruto. E cara, eu pirei quando eu vi ele em ação, ele era um dos mais fortes, é considerado, se eu não me engano, pelos fãs, um dos mais fortes. Ele é o melhor dinossauro do Dinossauro Rei, na minha humilde opinião, e é um dos mais lindos também. O Sauropagnatus do Dinossauro Rei é incrível. E óbvio que Dinossauro Rei teve toys incríveis, sim, cara, teve um toy maravilhoso do Therizinosauro, teve um toy incrível do Ultraraptor, tinha vários toys que, cara, eles eram muito grandes e tinha uma coloração que chamava muita atenção mesmo. Teve diversos toys, teve uns que eram em escala, teve uns que era mini, sabe? Mas o meu sonho de criança mesmo era ter o Porta-Dinos, pessoal, eu era louco por aquele Porta-Dinos, é um sonho, até hoje eu penso em ter isso aí, mas é difícil, muito difícil mesmo ter esses toys hoje em dia, de você achar, e se você achar por um preço absurdo, mas era meu sonho ter um Porta-Dinos quando eu era criança, vinha com os cardzinhos também. E Dinossauro Rei mexia também com a minha imaginação, porque eu achava que era possível invocar os dinossauros com o Porta-Dinos quando eu era criança, mexia muito com a minha imaginação, e é um dos meus sonhos até hoje. E os toys, como eu já disse, eles eram muito interessantes mesmo. E também tinha os toys dos humanos,
que eram bem... não eram bem parecidos, era até que bem feinho, mas eram legal, eu entendia a intenção que eles queriam fazer os bonecos. E falando um pouco mais, eu tenho sim um toy original do Dinossauro Rei, só que ele tá todo acabado, porque eu brincava muito com ele. Eu assistia e ficava com aquele toy do Gabu na mão, e eu brincava muito com ele. E eu lembro que quase que eu tive o Terry também, mas eu tinha preferido o Gabu. Era pra ter o Terry, mas eu preferi ter o Gabu, porque ele era o principal, né, do Dinossauro Rei. E eu tenho até hoje, ele tá basicamente todo acabado, sem os chifres, a cauda tá danificada, porque como eu já disse, eu brinquei demais. Mas isso aí é mais uma das provas que Dinossauro Rei me marcou demais quando eu era criança. E eu tinha sim os toys lá na época. Acho que eu consegui esse toy, minha mãe comprou pra mim, acho que foi em 2011 ou foi 2012, em uma loja lá, que incrível que parecia aquela loja vendia, eu não sei, eu não me lembro muito bem, é tipo uma loja mídia que eu tenho na minha cabeça, eu não me lembro muito bem, mas tinha assim uma loja na minha cidade que tava vendendo os toys do Dinossauro Rei originais, e tinha o Terry, tinha a Paris, só que eles eram um pouco mais caros. E eu tava enchendo o saco da minha mãe pra ter o Porta-Dino, só que ela não achou. Mas enfim, eu tenho o Gabu do Dinossauro Rei, que incrível que pareça, vendia na minha cidade na época os toys. E é algo bem surreal de se imaginar nos dias de hoje, cara. Se você achar uma loja que vende esses toys aqui, cara, é impossível, não tem mais. Ainda mais porque Dinossauro Rei é antigo pra caramba e já acabou um bom tempo, principalmente ali as de brinquedo. Então os toys eram muito interessantes, tinha os toys de quando eles ficavam pequenininho, que era muito fofo. E é isso. E como eu já disse, eu esqueci de citar vários dinossauros que aparecem. Pô, tinha um Acrocontossauro que pegava fogo, que se eu não me engano ele briga lá, não me lembro, com a Paris. Teve momentos que eu me lembro que, cara, foi muito marcantes. O Asa, ele tinha medo de água. Teve momentos emocionantes, principalmente os momentos de herbívoros, que era bem emocionante. Tinha um herbívoro lá que tinha uma filhote, que ela só tava querendo proteger o filhote, o time dele tava até perturbando eles, né? Teve umas batalhas épicas, teve vários momentos incríveis que eu me lembro. O Styracosauro, que é um momento bem triste também no anime, que depois ele é raptado pela Gangue Alpha, e eu chorava quando eu era criança, porque ele era amigozinho do Gabu, aí depois que ele é controlado, ele tava matando literalmente o Gabu, dando uma surra, e eu chorava, eu ficava com raiva. Então Dinossauro Rei, cara, foi o melhor desenho de todos que eu já assisti, e eu tenho vários momentos únicos com esse anime. Tinha época que eu faltava na escola só pra assistir Dinossauro Rei, que passava, era 2 horários, passava de manhã e de tarde. Eu acompanhava mais o de tarde, quando passava de tarde na TV aberta. E cara, Dinossauro Rei é muito especial pra mim, muito especial mesmo. E eu recomendo pra quem não assistiu dar uma chance, porque eu sei que os efeitos especiais, principalmente o 3D, que teve uma galera que não gostou muito do 3D na época, preferia que realmente fosse desenhado mesmo, o estilo de anime. O 3D não é muito bom se você olhar nos dias de hoje, mas cara, vai valer pela intenção, principalmente na época. Era incrível Dinossauro Rei, e é muito especial pra mim esse desenho mesmo. E graças a Dinossauro Rei foi uma das coisas principais que fazem eu amar dinossauros até nos dias de hoje. Foi graças a ele que eu conheci várias espécies de dinossauros e amo dinossauros até nos dias de hoje. Não foi só Jurassic Park que fez eu gostar de dinossauro. Eu acho que o principal foi sim Dinossauro Rei, que foi o pontapé. Então foram essas coisas que eu me lembro do Dinossauro Rei. Sei que tem várias coisas para falar ainda, mas são essas coisas que eu queria comentar aqui com vocês e dar esse resumão sobre esse anime que é perfeito. Então foi esse o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem nos comentários se vocês já assistiram Dinossauro Rei, ou se vocês são fãs, se vocês já terminaram de assistir, se vocês gostam também, se vocês não gostam. Comentem nos comentários. E é isso, gente, do Raptor Studios aqui, e até a próxima. Falou!